Saudações, meu amigo torcedor! Bem-vindo de volta ao nosso canal! Hoje tem muita novidade, mas antes não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Bora fortalecer mais ainda a corrente rubro-negra. O Flamengo segue extremamente ativo no mercado da bola em 2025, movimentando-se tanto para reforçar o elenco quanto para avaliar possíveis saídas. A diretoria rubro-negra, sob a condução de José Botto, tem trabalhado em silêncio, buscando manter um elenco competitivo que permita ao clube seguir brigando por títulos em todas as frentes. No entanto, nem só de chegada se faz o mercado. Algumas possíveis saídas também estavam no radar, e entre elas o nome de Everton Cebolinha chegou a ser especulado em clubes do Brasil e do exterior. Mas ao que tudo indica, essa transferência foi descartada e com o aval de Filipe Luís, o atacante vai permanecer na Gávea. Everton Cebolinha viveu um período de desconfiança por parte da torcida e da imprensa. Seu nome chegou a ser ligado ao Grêmio Clube, que o revelou para o futebol, e muitos consideraram que um retorno poderia ser benéfico para ambas as partes. No entanto, a permanência no Flamengo foi garantida não apenas pela direção, mas especialmente pelo respaldo de Filipe Luís. O treinador tem demonstrado publicamente total confiança no camisa 11 e acredita que o atacante ainda tem muito a render com a camisa rubro-negra. Na partida contra o Atlético Mineiro, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil mesmo, com a eliminação nos pênaltis, Cebolinha foi decisivo durante o tempo normal. Foi dele o gol que colocou o Flamengo em vantagem num lance de oportunismo e técnica, mostrando que ainda pode ser importante nos momentos decisivos? Após a partida, Filipe Luís não poupou elogios ao jogador, destacando seu esforço, talento e capacidade de superação. O técnico fez questão de lembrar que Cebolinha sofreu uma lesão grave no tendão de Aquiles, algo que impacta diretamente o desempenho de um jogador explosivo como ele. E ressaltou que, mesmo enfrentando um campo sintético que exigia muito fisicamente, ele fez uma grande exibição. Para Filipe Luís, Cebolinha é um exemplo de dedicação. Durante a coletiva pós-jogo, o treinador expressou satisfação com o desempenho do atacante, afirmando que está feliz por ele e que ainda vê muito futebol para ser explorado. Reforçou que o jogador ainda está em fase de readaptação física, mas que seu comprometimento tem sido exemplar, e essa não foi a primeira vez que o técnico saiu em defesa do atleta. Cerca de 40 dias antes, Filipe já havia falado sobre o processo de recuperação de Everton, dizendo que muitos foram injustos ao não levarem em conta a gravidade da lesão que ele sofreu. Ele destacou o quanto é raro encontrar no mercado um jogador com o nível técnico de Cebolinha. E enfatizou que a sequência de jogos, o apoio da comissão e o carinho da torcida serão fundamentais para que ele atinja novamente seu auge. Permanência de Cebolinha no Flamengo é, portanto, uma decisão respaldada não apenas por números ou aspectos financeiros, mas por uma leitura mais humana e estratégica da comissão técnica. Acredita-se que com tempo e confiança, o atacante possa se consolidar novamente como uma peça-chave no esquema ofensivo rubro-negro. E considerando o histórico do jogador que já brilhou em momentos importantes, tanto no Grêmio quanto na seleção brasileira, é prudente não descartá-lo antes da hora. Para a torcida, essa decisão pode ser vista com bons olhos. Ao invés de abrir mão de um jogador ainda em recuperação, o clube opta por dar respaldo e oportunidade para que ele mostre seu valor. E com a maratona de jogos prevista para o segundo semestre, especialmente em competições como o Brasileirão e a Libertadores, ter um elenco profundo e com alternativas como Everton Cebolinha pode fazer toda a diferença. No fim das contas, a mensagem que fica é clara: o Flamengo confia em Cebolinha. Filipe Luís vê nele não apenas um bom jogador, mas um atleta comprometido em quem vale a pena apostar. E eu sinceramente também vejo com bons olhos essa permanência. Jogadores de qualidade técnica como ele, quando bem recuperados e com confiança, em alta podem ser decisivos em fases cruciais da temporada. Se conseguir retomar seu melhor nível, Everton pode ser novamente aquele ponta desequilibrante que todos conhecemos. E o Flamengo só tem a ganhar com isso. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal.
Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo se prepara para um importante duelo contra o Mirassol, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas a expectativa para essa partida vem acompanhada de bastante preocupação. A equipe rubro-negra, que ainda tenta se recuperar emocionalmente após a traumática eliminação na Copa do Brasil diante do Atlético MG, agora precisa virar a chave e buscar a reafirmação no cenário nacional. No entanto, o técnico Felipe Luiz terá que lidar com uma série de problemas para montar o time, especialmente devido ao elevado número de desfalques que assombram o elenco. Entre as ausências já confirmadas estão nomes importantes. Jorginho está suspenso e será baixa certa. No departamento médico seguem em recuperação o chileno Eric Pulgar, o uruguaio Nicolás de la Cruz e o meio-campista Danilo. Esses três jogadores vêm sendo peças importantes para o esquema rubro-negro, seja na contenção do meio-campo ou na saída qualificada para o ataque. A ausência conjunta deles representa um duro golpe na estrutura tática da equipe, principalmente em uma partida que promete exigir organização e intensidade. Mas os problemas não param por aí. Há também incertezas em relação à situação física de outros titulares. Arrascaeta, por exemplo, começou no banco de reservas na última partida por conta de dores na coxa esquerda. Embora tenha entrado no segundo tempo, ainda inspira cuidados e sua presença entre os titulares diante do Mirassol não é garantida. Luiz Araújo e Bruno Henrique sequer viajaram para Belo Horizonte na rodada anterior, pois apresentaram alto desgaste físico e sinais de desconforto muscular. A recomendação do departamento médico foi clara: preservá-los para evitar agravamento e não comprometer o planejamento para os próximos compromissos, especialmente considerando que o Flamengo tem uma decisão importante contra o Internacional pela Libertadores logo adiante no calendário. Esse cenário deixa o técnico Felipe Luiz diante de um desafio considerável: encontrar soluções em meio a tantas ausências, manter o padrão de jogo e não deixar a confiança do elenco se abalar. A tendência é que jovens da base sejam novamente chamados à responsabilidade, algo que já vem acontecendo com alguma frequência nesta temporada. A diretoria e a comissão técnica têm apostado na oxigenação do grupo com novos talentos, mas é claro que em partidas de alto nível a experiência também conta muito. Apesar das dificuldades, o Flamengo entra em campo como líder do Campeonato Brasileiro. Com 37 pontos conquistados, divide a ponta da tabela com o Cruzeiro, mas leva vantagem no saldo de gols. O clube ainda possui um jogo a menos, o que pode ser decisivo mais adiante. O Mirassol, por sua vez, faz uma campanha consistente e atualmente ocupa a 5ª posição com 28 pontos. A equipe paulista chega embalada por bons resultados e já demonstrou capacidade de competir em alto nível, o que torna o confronto ainda mais perigoso para um Flamengo desfalcado e sob pressão. A expectativa da torcida é que, mesmo com os problemas, o time consiga mostrar poder de reação, comprometimento e foco total. O momento exige superação e inteligência tática, além de um comprometimento coletivo que vá além das individualidades. O Flamengo precisará se apoiar na força do grupo, na sinergia com a torcida no Maracanã e na confiança de que ainda há muito a ser conquistado na temporada. A vitória contra o Mirassol não apenas manteria a equipe na liderança, mas também teria um peso simbólico representando a capacidade de reagir diante da adversidade. E isso, para um clube da grandeza do Flamengo, é fundamental. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A queda nos pênaltis para o Atlético MG, além do resultado esportivo, acendeu discussões sobre a postura e a responsabilidade atribuída ao jovem Wallace Yan. O atacante de apenas 18 anos foi o responsável por uma das cobranças decisivas, acabou desperdiçando sua chance e viu seu nome se tornar o centro de polêmicas.
A maneira como Wallace Young se comportou durante a partida, e principalmente no momento do pênalti, gerou debates acalorados entre torcedores e comentaristas. Para alguns, o jovem mostrou personalidade e coragem, para outros faltou preparo emocional e a comissão técnica errou ao colocá-lo sob tamanho peso. Diante dessa situação, um dos maiores ídolos da história rubro-negra decidiu se manifestar. Maestro Júnior, ex-lateral e símbolo de uma das gerações mais vitoriosas do Flamengo, usou suas redes sociais para defender Wallace Young e trouxe à tona uma lembrança pessoal que, segundo ele, tem muitos paralelos com o episódio atual. Júnior contou que em 1977 viveu algo semelhante quando Tita, ainda um garoto recém-chegado ao profissional, perdeu um pênalti em uma final da Taça Guanabara. Assim como agora, o jovem foi alvo de críticas e os comentários na época eram praticamente os mesmos que não deveria ter batido, que havia jogadores mais experientes disponíveis, que a falha poderia queimá-lo com a torcida. Mas ao invés de deixá-lo sozinho com o peso daquele erro, o elenco inteiro se uniu. Após a partida, todos foram juntos a um restaurante no Arpoador em um gesto de apoio e solidariedade, que, segundo Júnior, foi fundamental para o crescimento de Tita dentro do clube. O ídolo rubro-negro relembrou que aquele apoio serviu como ponto de partida para uma trajetória brilhante. 4 anos depois, o mesmo Tita seria campeão de tudo com o Flamengo e se tornaria peça importante nas conquistas que marcaram a chamada Era de Ouro do clube. Para Júnior, o episódio de 1977 mostra como o suporte dado nos momentos difíceis pode transformar um jovem promissor em um ídolo consagrado. E é exatamente esse caminho que ele espera que o Flamengo adote agora com o Wallace Young. Em sua mensagem, Júnior afirmou que torce para que Felipe Luiz e sua comissão técnica tenham a mesma sensibilidade e cuidado que os líderes daquela geração tiveram com Tita. Ele acredita que o Wallace tem potencial para trilhar uma trajetória parecida, não apenas pelo talento com a bola nos pés, mas também pela ousadia, pela personalidade e pela forma provocadora de jogar, características que historicamente caem nas graças da torcida rubro-negra. O recado do maestro é claro: não se pode julgar um jovem por um único erro, principalmente quando ele tem mostrado qualidade, entrega e coragem. O momento é de apoio, de maturação e de confiança. Num futebol que cobra demais e tem pouca paciência, ter vozes experientes como a de Júnior pedindo calma e equilíbrio pode ser o diferencial para preservar um talento que ainda tem muito a entregar ao clube. Wallace Young, portanto, não está sozinho. O peso da camisa do Flamengo é grande, mas a história mostra que quem é bem orientado e apoiado no início da caminhada pode sim superar qualquer tropeço e se tornar peça fundamental nas maiores glórias do clube. E se depender da torcida dos ídolos e de um ambiente saudável, o jovem atacante ainda tem tudo para escrever seu nome na história rubro-negra. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O momento atual do Flamengo continua sendo de cobrança, reflexão e reconstrução. Após a dura eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Atlético MG, mesmo vencendo por 1-0 no tempo regulamentar, o time acabou caindo nas minutadas penalidades. O baque emocional foi grande tanto para os atletas que já estão há mais tempo no elenco, quanto para os recém-chegados, como é o caso de Saúl Ñíguez. O meia espanhol, que chegou ao clube como um dos reforços mais badalados da temporada, abriu o jogo sobre a situação e fez questão de deixar uma mensagem clara para a torcida: é hora de virar a chave e olhar para frente com foco total no Campeonato Brasileiro. Em entrevista à Flá TV, Saúl foi direto ao reconhecer que o desempenho recente da equipe não tem sido o esperado. Segundo ele, os resultados do Flamengo não têm sido os melhores e a eliminação na Copa do Brasil serviu como um sinal de alerta. Ainda assim, o camisa 22 se mostrou otimista. Ele ressaltou que o Flamengo está na liderança do Brasileirão, depende apenas de si para conquistar o título e por isso a derrota na Copa não pode abalar o psicológico do grupo.
A vitória sobre o Atlético foi importante. Ganhamos no tempo normal, mas infelizmente saímos nos pênaltis. Agora é continuar trabalhando. O time está no caminho certo e depende só dele no Brasileirão, declarou o jogador. A adaptação de Saúl ao futebol brasileiro ainda está em fase inicial. Ele chegou ao Flamengo após um período de cerca de 2 meses e meio afastado dos treinos e jogos regulares e, por isso, ainda busca retomar seu melhor nível físico e técnico. O próprio atleta admitiu que está focado em recuperar a forma. Ideal ganhar ritmo de jogo e encontrar seu espaço definitivo dentro da equipe. Nos treinamentos, tem se dedicado intensamente, priorizando atividades de força, resistência e explosão, elementos fundamentais para sua posição em campo. A comissão técnica entende que o processo de reintegração de Saúl ao alto rendimento exige paciência e tempo, algo que ele também compreende e respeita. Outro ponto abordado por Saúl na entrevista foi sua polivalência. Apesar de ter sido escalado frequentemente como ponta-direita nos primeiros jogos, ele afirmou estar confortável também atuando como segundo volante, posição na qual jogou boa parte de sua carreira na Europa. Essa versatilidade pode ser uma arma importante para o técnico Filipe Luís, especialmente num cenário em que o Flamengo lida com desfalques e ajustes táticos. Ao se colocar à disposição para jogar em mais de uma função, o espanhol mostra comprometimento com o grupo e maturidade para se adaptar às necessidades do time. O discurso de Saúl também carrega um tom de liderança silenciosa. Mesmo ainda sendo novo no clube, ele demonstra consciência do peso da camisa que veste e da responsabilidade que é atuar num dos maiores clubes da América do Sul. Sua fala não é de quem busca desculpas, mas de quem assume um momento difícil e mostra disposição para ajudar na recuperação. Temos que manter a cabeça firme. Sabemos da qualidade do nosso grupo. Vamos seguir trabalhando e tenho certeza que os resultados vão aparecer, disse ele, encerrando com uma postura otimista e confiante. A presença de Saúl Ñíguez no elenco rubro-negro representa mais do que uma contratação de impacto. Ela simboliza o esforço da diretoria em elevar o nível técnico da equipe e torná-la ainda mais competitiva. E embora o início não tenha sido o mais animador em termos de resultados, o jogador parece entender o contexto e está disposto a se adaptar, contribuir e crescer junto com o grupo. O torcedor que tanto cobra entrega e comprometimento encontra nesses gestos e declarações um alento em meio à turbulência. Enquanto o Flamengo se reorganiza para a sequência da temporada, o foco está agora totalmente voltado para o campeonato brasileiro. A liderança conquistada até aqui será colocada à prova nas próximas rodadas e a participação ativa de jogadores como Saúl pode fazer a diferença entre terminar o ano com ou sem taças. O espanhol parece ciente disso, e se conseguir traduzir seu discurso em atuações consistentes dentro de campo, pode sim se tornar peça fundamental na caminhada rubro-negra até dezembro. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.